O texto que nós estamos aqui refletindo nessa manhã, que vamos refletir essa manhã, está falando sobre uma vida ressurreta. Quando se fala uma vida ressurreta, parte do pressuposto que em algum momento na nossa história nós fomos alcançados pela graça de Deus, fomos transformados pelo poder de Deus, e aqui fazendo uma trajetória histórica. Está tendo um pequeno eco aqui. Obrigado. Continua. Desculpa. É porque está atrapalhando um pouco aqui, um zunido aqui no ouvido. Então, a gente vê que em algum momento na nossa história, as nossas vidas foram transformadas e assim devemos viver uma vida digna diante do Senhor. Quando nós olhamos a história do apóstolo Paulo, nós vamos ver que era um homem que foi perseguidor de cristãos. Muitos foram aprisionados, muitos foram açoitados, muitos sofreram na mão de Paulo. Mas, num momento na história, Deus transformou a vida desse homem. E esse homem, então, sendo transformado pelo poder de Deus, ele muda completamente a sua perspectiva de vida e passa a ser, como eu chamo, de um grande campeão. E quando a gente olha as doutrinas da palavra de Deus, a gente vê a doutrina da eleição, que não depende do homem correr atrás, mas sim Deus usar a misericórdia. Vemos a doutrina da justificação, que Deus não tem mais, a ira de Deus não está mais contra os seus filhos, mas nós podemos agora desfrutar da paz e da comunhão, não há mais a hostilidade de Deus contra os seus filhos. E Paulo, na tentativa e na profundidade daquilo que ele podia alcançar, em explicar por que de repente Deus resolveu nos amar, ali em Romanos capítulo 11 em diante, ele fala que Deus é tão profundo que o homem não tem a capacidade de sondar, ou permear, ou avaliar as intenções de Deus para com seus filhos. Mas o que deve gestar nos corações de cada um de nós é gratidão, é uma gratidão permanente a despeito de qualquer circunstância, porque a nossa alegria ela não deve estar fundamentada nas circunstâncias, nas experiências que nós temos no dia a dia, porque se fosse assim, havia uma variável permanente das nossas emoções e das nossas relações com Deus e também com o próximo. Mas Pedro afirma que o que nós devemos exultar e a nossa alegria deve estar fundamentada é o que o Senhor fez para nossas vidas. As circunstâncias adversas acontecerão até no dia eterno, mas certamente no dia eterno a nossa lágrima vai ser enxugada. Aí todo o sofrimento do homem será então tirado, e aí desfrutaremos permanentemente diante do Senhor, como diz a sua palavra. Então essa epístola, ela tem como objetivo a exortação de Paulo aos Colossos que nós devemos andar nele. Veja no versículo de número 6 do capítulo 2. Todo o nosso objetivo, a partir do momento que fomos alcançados pela graça de Deus, a nossa vida deve estar focada exclusivamente em andar nos caminhos que Deus tem para cada um de nós. Não podemos desviar. Agora, é fato que muitas coisas contribuem para nos desviar. E nós temos que tomar muito cuidado, porque no período também do apóstolo Paulo não era fácil, como também no período que nós estamos vivendo, não são tempos fáceis para viver uma vida digna, para vivermos uma vida ressurreta. Então, diante desse quadro, Paulo está exortando aqui, pondo essa condicional, tanto no versículo de número 20, e depois, mais para frente, também, ele vai colocar a condicional de si, dizendo, se morrestes, né? Se você morreu com Cristo, então você tem que viver uma vida compatível com esses valores da mensagem da cruz de Cristo. Não pode haver uma vida dupla, onde na igreja vivemos uma coisa e fora da igreja vivemos outra. Como se aqui permeia um ambiente cristão, então vamos pensar como cristãos, vamos agir como cristãos, e lá fora permeia um mundo maligno, uma ideologia maligna que conspira contra todos, e aí nós não conseguimos, então vamos nos adaptar à linguagem que esse mundo tenta transmitir a todos. Mas nós, como cristãos, a partir do momento que fomos alcançados por essa mensagem da cruz, essa marca da cruz de Cristo, nós não podemos nos aculturar essa ideologia do mundo, mas formatar essa ideologia que vai contra os valores bíblicos.
é muito comum. Eu fico olhando as coisas que estão acontecendo nessa geração que nós estamos vivendo, quando não aconteceu em muitas das gerações passadas, que estão sendo infiltradas no contexto da cultura cristã, e nós estamos adaptando com o formato, achando, não, como cristão nós temos que nos ajustar, quando, na verdade, nós somos a luz do mundo. Nós somos uma igreja, e devemos ser uma igreja onde vai iluminar, onde vai ser o farol da cidade, onde vai varrer as trevas e varrer a escuridão e trazer uma nova esperança para o homem. Como eu disse uma outra vez, irmãos, hoje nós estamos permeados de pessoas que estão querendo dar sentido para a vida das pessoas. E muitos materiais, muitos livros de autoajuda, e muitos têm entrado, e se você vai no contexto da Europa, você vai ver muitos livros aí que permeiam também o que transcende a questão da razão, o que transcende a questão da fé, e hoje, como o escritor brasileiro Paulo Coelho, tem sido best-seller, em especial na França. Está influenciando o comportamento de uma sociedade. Enquanto nós, cristãos, que temos a mensagem, ou partimos do pressuposto que cremos que essa seja a mensagem, e eu creio que é a mensagem que transforma a sociedade, muitas vezes ficamos encapsulados nos nossos próprios projetos, nas nossas próprias ideias de separatistas de uma sociedade falida para um grupo que espera a volta de Jesus e vamos ficar isolados até que ele venha. Não é isso, irmãos. É muito fácil ser cristão aqui na igreja, mas lá fora você é confrontado com a realidade. E as pessoas estão observando você. Então, Paulo vai apresentar aqui, mostrando que várias questões da velha natureza humana são incompatíveis com os valores das Escrituras. Então, ele fala, se morrestes com Cristo, versículo 20, para os redimentos do mundo, por que vivesseis no mundo? E se você sujeita a esses valores do mundo, ele está questionando, fala, por que você acredita que foi ressuscitado, então por que você aceita esses valores? E tem hora que nós temos que ir contra a correnteza. Então, diante desse quadro, Paulo vai nos desafiar, mostrando que se nós somos pessoas ressurretas, se nós somos pessoas que devem viver numa perspectiva diferenciada nesse mundo, vai implicar em algumas coisas. Certamente vai implicar, você vai ter que pagar o preço de algo, você vai ter que abrir mão, você vai partir para uma confrontação com valores que não são compatíveis com os valores das Escrituras. Irmãos, é muito bom estar aqui, na igreja com irmãos falando a mesma linguagem. Mas numa sociedade falida, onde a gente vê aí, como houve tempos atrás, esses movimentos no nosso país, essas passeatas no nosso Brasil, cada um fazendo as suas petições. A gente vê, por um outro lado, também uma comunidade política tentando se ajustar e aí trazendo seus marqueteiros para mudar uma imagem de que estão associados à necessidade da sociedade, quando, na verdade, os seus marqueteiros estão querendo mudar uma imagem falida de um sistema político falido. Então, a gente vai ver que Paulo apresenta no versículo de número 1 do capítulo 3, e agora nós entramos no texto que lemos anteriormente, dizendo que se nós vivemos como ressurretos, isso vai implicar que, primeiramente, você defina o que você quer para a sua vida. Nós não podemos deixar que as outras pessoas definam as suas prioridades. Quem define a prioridade para a sua vida acima de você é Deus, e você, nessa comunhão, você define as suas prioridades. Então, Paulo apresenta aqui essa ideia de que, se você vive como ressurreto, você deve buscar as coisas lá do alto. É o primeiro ponto. Buscar as coisas lá do alto. Portanto, se forem ressuscitados, então, mais uma vez, ele coloca essa condicional. Significa que, se você foi, conforme realmente visto que você é, você tem que relembrar que você deve viver uma nova vida, uma vida ressuscitada com Cristo. Não dá mais para ter uma duplicidade de vida. Aqui eu sou aqui e lá fora eu sou outro. Então, ele usa essa expressão, buscai. Ao participar dessa ressurreição com Cristo, nós devemos incessantemente buscar as coisas que estão no alto, os valores do reino de Deus que estão no alto.
Esses valores da terra, irmãos, não vai trazer solução para as nossas vidas. Os valores que impõem que em nós há capacidade de trazer uma alegria, uma satisfação, também não vai trazer uma realização futura, nem presente para as nossas vidas. O que vai trazer não é livro de autoajuda, mas sim a ajuda do alto. É só o poder de Deus transformando as nossas vidas que dá uma nova alegria e uma nova felicidade e uma esperança no dia eterno, onde nós estaremos diante do Senhor. Então, aqui o texto vai relatar que essas pessoas que buscam as coisas lá do alto, onde Cristo vive, à direita de Deus, né? Assentado à direita de Deus, versículo número 1, assentado à direita, normalmente as pessoas que sentam à direita são as pessoas importantes, as pessoas que estão mais próximas. Então, nós fomos ressuscitados com o Senhor. De repente, o Senhor, o nosso Deus, olhou para pessoas imprestáveis como eu e como você, e de repente resolveu dar o sopro da vida. Se você olha na Epístola de Paulo, em Efésios, capítulo 2, versículo 1, fala que nós estávamos mortos no nosso delito e pecado, então Ele deu o sopro da vida. E aí nós vamos ver que Ele deu a importância a olhar para nós, não porque a gente possa dar nada por Ele, mas simplesmente resolveu nos amar. Gente, é interessante, né? Gente que não presta como eu e você, de repente alguém resolve amar. Você já deparou com gente assim? A gente vê muito isso, né? E na prisão, você vê tantas pessoas que vão lá, muitas vezes nesses presídios, gente que não vale nada, mas sempre vai ter alguém que ama alguém lá dentro. Então é isso. Deus, de repente, olha para nós e, puxa, um amor incondicional, nada que eu possa fazer por Ele. De repente, Ele resolveu nos amar. Então, aqui tem essa metáfora, né, baseada nas cortes reais. O que assenta à direita é a pessoa mais importante e respeitada para o rei. Então, nós somos elevados nessa posição. E nós temos essa bênção de termos um meio para o desenvolvimento espiritual, que é através da pessoa de Cristo Jesus. Então, Paulo ele introduz que a primeira coisa, se nós queremos mudar o nosso comportamento ele começa através da nossa decisão aqui mental. Eu quero. Então, a partir do momento que você inculca na sua mente que você quer, você vai trabalhar com foco, você vai trabalhar em cima de uma direção do que é melhor para você. Mas para que isso aconteça, veja que a palavra de Deus nos eleva e nos dá a direção que o primeiro passo para a mudança de ideologia, ela reverte a linha horizontal e nos leva a uma visão vertical. Então, volte para o Senhor. Nós temos que concentrar, então, a nossa ideia para o alto. Porque quando você olha para o horizontal, você não vai ver nada que vai solucionar, que vai dar uma realização para a sua própria existência. Então, Paulo introduz também, no versículo número 2, dizendo que se você vai viver como ressurreto, vai implicar que você... Aliás, primeiramente, devemos buscar, né, as coisas lá do alto. Segundo, versículo 2, pensar. Pensar aqui da ideia de considerar. A ideia de você trabalhar com foco, você levar a sério, você fixar a mente em algo que você quer para a sua vida. Se você pensasse em algo que você gostaria de ter agora, o que você gostaria de ter? Certamente, cada um vai ter um desejo aí. E Deus é Deus que sonda os nossos pensamentos e sabe as verdadeiras intenções de cada um de nós. Então, muitas vezes, quando a gente tem um desejo, e a gente fixa a mente naquele desejo, nós não vamos medir esforços para alcançar aquele objetivo, nós vamos lutar com garra. Uma das coisas que eu tenho, geralmente, quando pessoas que falam que não dá certo, para mim tem um efeito colateral. Eu sempre fico analisando, não dá certo para o outro, mas talvez possa dar certo, numa outra perspectiva, num outro formato, num outro caminho. Então, eu vou buscar os caminhos alternativos que vão me levar a um objetivo. Então, a gente tem que tomar cuidado, irmãos, porque, de repente, as pessoas que estão próximas de nós nos influenciam tão fortemente negativamente que nós não conseguimos ver
a busca de uma transformação para a nossa própria história e a nossa forma de ver o mundo. Então, aqui a gente vê que o pensamento ele é muito importante para você fazer uma reflexão de como está a sua história, a sua existência. Porque não podemos passar na nossa vida simplesmente vendo a banda passar e não temos uma busca constantemente de transformação. A nossa vida deve ser um crescimento a cada dia e a cada momento. O ontem não pode ser igual ao hoje, temos que avançar, temos que crescer e desenvolver. Certa vez eu ouvi um conselho, mais ou menos uns 15, 20 anos atrás, eu não me lembro com precisão a data, e o conselho foi o seguinte, dividido em 3 partes. Estavam falando sobre crescimento e desenvolvimento, e naquele momento eu estava compartilhando, poxa, como é difícil você desenvolver algumas atividades, envolver com pessoas que pensam pequeno e tudo mais. Aí ele falou assim, olha, posso dar um conselho? Eu falei, pode. Se for bom, a gente retém. Se não for, a gente deixa, entra no ouvido, sai no outro ouvido. Aí a pessoa que me deu o conselho falou assim, olha, primeira coisa, invista no seu desenvolvimento, que a pessoa mais interessada no seu desenvolvimento depois de Deus, é você. Segundo, envolva com pessoas que sabem mais do que você. Pessoas que têm mais conhecimento que você. Porque quando você envolve com essas pessoas, você tende a crescer. E terceiro, fuja de gente medíocre, gente que pensa pequeno. Porque gente que pensa pequeno, você pode correr o risco de nivelar com ela, ou ser pior do que ela. Agora, o interessante é que gente medíocre está ao nosso redor, e não tem como fugir delas facilmente, porque elas sempre estão próximas. A questão não é isolá-las por completo, porque sempre vai aparecer alguém como esse. Mas a gente tem que trabalhar na nossa mente para que o pensamento dela não venha influenciar a nossa forma de ver o mundo e o nosso comportamento. Então, a gente não pode deixar se influenciar para não se nivelar. Então, invista no desenvolvimento, envolva com gente que sabe mais do que você. Mesmo que você está dialogando assunto que você não entende bolufa nenhuma. Mais uma coisa você vai aprender. Ontem eu estava lá na televisão, vendo a televisão, e aprendi um negócio interessante. Bom, isso não vai mudar o mundo, mas hoje vai mudar a forma como eu vou comprar o próximo memory card para a máquina fotográfica. Eu não sabia que havia uns cartões de memória especificamente para a máquina fotográfica, porque tem negócio de velocidade. Talvez os especialistas em fotografia sabem disso, eu não sabia disso. E ainda ontem tive que ter uma lição do rapaz da Santa Efigênia que pilha de controle remoto não é bateria que vai para o telefone sem fio. Olha, quantos anos que eu tenho, nunca sabia disso. Na hora eu falei, puxa vida, vim aqui, né? Ainda paguei para ele me ensinar, né? Tive que pagar a bateria lá. Depois, se vocês quiserem saber, eu ensino. Quem não sabe, eu ensino. Eu aprendi. Então, a gente tem que entender, considerar com fixação. Eu quero buscar as coisas lá do alto. É isso que Paulo está apresentando. Ele está tentando mudar toda a mentalidade daquele pessoal, mostrando para ele assim, olha, reveja os seus valores. Reveja o pensamento dessas pessoas que estão querendo distanciar dessa relação com Deus, da compreensão dos valores do reino de Deus. Então, eles estavam sendo desafiados a abandonar a sua vida de compromisso com os moldes mundanos, visto que tinham morrido e ressuscitado com Cristo. Falou assim, olha, mude completamente a sua forma de agir como você agia no mundo, e agora você vai trabalhar de uma forma diferente. Agora, por que Paulo está fazendo isso? Veja que no versículo de número 3, ele tem, porque morrestes. Se você morreu e foi ressuscitado, então a sua natureza inferior, a natureza do pecado, ela tem que ser mudada completamente, como foi mudada através da cruz de Cristo, e agora o seu comportamento deve ser transformado e viver uma vida de transformação. Irmãos, não pense que as pessoas aí fora não estão observando a sua forma de falar, de pensar e de agir. É como se nós estivéssemos num palco da vida. As pessoas estão observando tudo que nós fazemos. E elas estão vendo quem nós somos. E quem nós somos reflete as nossas ações. E não adianta pensar que você está escondido, não, que eu sempre falo, na hora que a gente vai fazer uma coisa errada, sempre vai aparecer um crente perto. É difícil de fugir desse povo.
E a gente fica surpreso, né? Nos lugares mais inóspitos da terra, você vai achar um crente lá. Isso será bom para mim porque nós seremos manifestados no dia da glória, naquele dia eterno que o Senhor estabeleceu. Então, esse estado glorioso será manifestado, irmãos. Aí tudo vai acabar. Você não vai ter mais as pressões ideológicas que vão contra os valores bíblicos, mas você vai ter uma relação profunda com o Senhor. Mas Paulo também apresenta que nós devemos viver como ressurretos, versículo número 5, vai implicar que nós devemos mortificar. Veja que a expressão aqui é fazer, pois, morrer. A ideia é de amortecer e matar. É você sair de uma plataforma inferior e passar para uma plataforma superior. Então, você amortece e mata. Para o pessoal que gosta de tecnologia, e aqui na igreja tem bastante, você sai da plataforma inferior do Windows e vai para a plataforma superior, que é do Macintosh. O Windows, eu sei que muita gente pensa ao contrário. Então você pega o Windows, quando ele começa a travar, você joga no chão, pisa nele, não quer mais saber dele. Então, a ideia justamente que Paulo está apresentando aqui é de você pegar e matar isso que te atrapalha. Porque a ênfase que estava sendo dada é a ênfase do corpo humano, que facilmente é usada como instrumento do pecado. Então, Paulo introduz essa ideia aqui, dizendo que, mostrando que nós devemos pegar essa natureza carnal, que é um falso Deus, porque quando a gente incorpora essa natureza carnal, você está incorporando ao seu próprio corpo, a sua forma de pensar e de agir, e a sua estrutura, que é um Deus falso. E Paulo aqui condena, dizendo que essas pessoas que praticam tais coisas, ele vai relatar no versículo número 5, a prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é da idolatria. Então, pessoas que estão praticando essas idolatrias, voltadas para essa natureza humana, que é impureza, todas essas práticas fazem parte da natureza humana. E se você está praticando, então você está incorporado na perspectiva de um idólatra. E aí a Bíblia diz que pessoas que estão nesse contexto de idólatras, a ira de Deus vai se manifestar. Está aí no texto. Versículo 6. Que essas coisas que vem a ira de Deus. Porque as pessoas que estão praticando, essas são pessoas que são desobedientes a Deus. Então, se você é desobediente a Deus, certamente a ira de Deus vai sobre a sua vida. Não quer dizer que Deus é um Deus descontrolado, que Deus é um Deus irado, é um Deus que não tem controle emocional, que não tem um ponto de equilíbrio, então ele vai despejar por ser uma pessoa desequilibrada emocionalmente. Não é isso. Mas é a manifestação da justiça de Deus. Por Deus ser justo, então se você pratica tais coisas, a ira de Deus está sobre a sua vida. E aí a gente fica pedindo a bênção de Deus. A gente fala, o Senhor é meu pastor. Deus não é o seu pastor se você é desobediente. E você não adianta buscar a bênção de Deus se você continua desobediente. E Deus não é o pastor de todos, Ele é pastor daqueles que submetem ao seu senhorio. Aí você vai ter a graça de Deus, se você submete ao seu senhorio. Aí a bondade de Deus vai estar sobre a sua vida. Quando a gente vê o versículo 6 do capítulo 23 do Salmo, bondade e misericórdia certamente estarão conosco. Ali a gente vê dois ensinamentos muito importantes. Primeiro, que Deus tem intenções de bondade. Segundo, que Deus tem ações e as suas ações são de misericórdia. E se você vê também, alinhado com esse pensamento, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versos 22 em diante, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, vai refletir esta realidade. Mas não adianta você buscar a Deus, não adianta você pedir a bênção de Deus, se você está no ativismo religioso,
mas na sua relação com Deus está distante. Aí nós vamos, de fato, ter uma imagem falida. Porque o ativismo religioso não lhe aproxima de Deus. Muitas vezes pode até nos distanciar de Deus. E não fale que você não tem tempo. Porque os grandes homens da história tiveram 24 horas como você. Não fale que você não tem tempo. Quando você fala que você não tem tempo, você está dizendo, isso para mim não é prioridade. Porque se tiver um grande churrasco, para quem gosta de carne, você vai arrumar um tempo. Se você tiver um desejo de passar uma mensagem para alguém, ou andar nas redes sociais, você vai arrumar um tempo. Então, quando a gente diz que não tem tempo, nós estamos dizendo, isso para mim não é o melhor para a minha vida. Irmãos, quem me conhece, quem está mais próximo de mim, sabe que eu sou um apaixonado por tecnologia. Gosto muito. Muitas vezes eu vou me desestressar em lojas de eletrônico. Acordo de sábado de manhã mais cedo que a Mônica, vou, quando ela acorda, eu já cheguei. Você acordou? Não, já saí, fui e voltei, né? Eu estava lembrando, certa vez, quando eu fui num projeto nosso eu não sei nem se eu contei essa história, me perdoe se eu estou repetindo, porque muitas vezes a gente fala em tantos lugares que a gente pode se perder com alguma informação e repetir. Eu estava lembrando uma vez que eu fui na China, na região Sichuan, em Chengdu, e aí fizemos lá, eu estava fazendo os trabalhos, projetos, etc. Teve uma tarde lá que a nossa missionária, eu vou mostrar um pouco a cidade. E ela começou a me mostrar as praças, mostrar as ruas. E eu, meu Deus do céu, esse negócio não é para mim, eu não sou turista. Aí eu falei para ela assim, me mostra o parque. Onde que é o parque de diversão? Ah, você gosta de roda gigante? Eu falei, não, não é nada disso, não. É onde os eletrônicos, né? Ah, gente, é um desestresso. Então, a gente vê aqui que Paulo está dizendo que essa ira de Deus aponta para um julgamento. Aponta para aquele dia eterno onde, de fato, Deus vai separar os seus. E nós vamos também ver que a palavra do Senhor continua dizendo que essa ira de Deus vai ser manifestada sobre os filhos da desobediência. E também ele fala que o que nós vamos fazer? Se nós estamos incorporados ou sabemos que essas coisas fazem parte, conscientemente ou inconsciente da nossa vida, o que nós devemos fazer? Veja que no versículo de número 8 diz, ó, despojai-vos. Despojai-vos. A ideia aqui do despojar é a ideia de você tirar a roupa, arranque tudo isso. E aí ele vai fazer outras citações, né? É tudo isso, né? Mostra a ira, a indignação, a maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Então, olha, arranque isso, se policie, irmãos. Trabalho com fixação, se policie. Não adianta você falar assim, mas eu sou assim, eu sempre fui assim, eu estou lutando. Lembra que ele fala, tente matar, mortificar, acabar com isso, se tem alguma coisa que prejudica a sua vida. Porque esse problema, veja bem, que quando você faz tais práticas, aqui fala a linguagem, a figura da linguagem da língua, ela não só maltrata a sua vida espiritual e te distancia da sua relação com Deus, mas também das pessoas que estão próximas a você. Você mata o seu desenvolvimento espiritual, o seu crescimento espiritual, como também mata as pessoas que estão próximas a você. E muitas vezes nós despejamos as inquietudes, os problemas que temos nas pessoas que estão próximas a nós. E muitas delas são as pessoas que mais nos amam. E não diga que você não consegue. Você consegue com a graça de Deus. O que precisa é uma disposição mental de querer e optar em fazer o que é certo. Porque Deus nos dá o fruto do Espírito, não fala sobre domínio próprio? Há alguns anos atrás passou um livro aí, aliás, rodou no mercado nacional, um livro sobre inteligência emocional. E sabe o que tratava todos os livros de inteligência emocional e depois pós-inteligência emocional?
Algo que a Bíblia já falava há muito tempo, que a inteligência emocional está interligada no equilíbrio emocional. Bingo, a Bíblia já falava sobre isso. Gálatas, mas o fruto do Espírito tem um domínio próprio. Então, tendo domínio próprio, tem um equilíbrio. Então, a gente tem que trabalhar, não pensar, eu nasci assim, vou ser sempre assim. Porque se Deus tem o poder que nós cremos que Ele tenha, Ele pode transformar a sua vida. O poder de Deus transformou a vida de um homem que perseguia os cristãos. O poder de Deus perseguiu a vida de um homem que maltratava os cristãos, matava os cristãos. De repente, deu uma derrubada, derrubou o homem do cavalo, e foi um homem que lutou a sua vida para reconciliar outros homens a Cristo, para persuadir outros homens a reconciliarem com Deus. Se você olha no contexto de Paulo, escrito em vários relatos bíblicos, você vai ver que havia sempre em sua mente o seu foco reconciliar as pessoas com Cristo. Agora, cisternas rachadas, cisternas vazias, não vai dar água viva, não vai saciar a sede das pessoas. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, que muitos de nós talvez estejamos num poço de cisternas rachadas, que a água já foi embora, e você está ali como um museu, sem sentido, que não influencia e não sacia a sede de ninguém, com a mensagem da cruz de Cristo. Para que isso aconteça, temos que fazer como a gente vê na palavra do Senhor, mostrando que o Senhor é aquele que esquadrinha o mais íntimo do nosso ser. É como no esquadrinhar, é departamentalizar as áreas de dificuldades. E aí começarmos a trabalhar. Salmo 42, como a corça luta pelas correntes das águas para saciar a sua sede, e na sua tentativa de fugir dos seus predadores, e ele busca as correntes das águas para saciar a sede, para continuar a viver. Então, a nossa busca constante é buscar a água que está em Cristo Jesus, para continuarmos a viver uma vida reta, a viver uma vida digna. E não vem dizer, não, você não conhece as pessoas que trabalham comigo, as pessoas que estudam comigo, as pessoas que moram ao meu redor. Irmãos, não existe nenhum coração resistente ao poder de Deus. Não existe. E Deus, quando vem, Ele vem fazendo um arrastão, arrebentando tudo. E a graça de Deus, quando vem, é uma graça irresistível, que não tem coração que possa resistir. Agora, eu lamento profundamente que nós conhecemos essa verdade. Nós temos entendimento de que isso transformou a nossa vida, tem transformado a nossa história. E muitas vezes ficamos guardando para nós mesmos. Devemos transmitir esse amor de Deus. Como o vírus que vem, muitas vezes vêm os vírus e acabam com o nosso computador, e a gente tem que fazer uma varredura ou formatar. Quando vem o amor de Deus, é aquele que também vai varrer e vai ter que tirar tudo que é ruim. Agora, nós somos o farol da cidade. Nós somos a luz do mundo. Nós temos que iluminar, e a luz, ela sai de dentro. Ela sai daquilo que você tem dentro de você. Se você é um saco vazio, não vai sair nada. Não vai ter como transmitir nada. Você pode ser um bom articulador de palavras, pode ter uma boa oratória, mas vão ser mensagens vazias, sem poder de transformação. E a gente finaliza aqui observando que Paulo, no versículo 10, e vós vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, se nós somos revestidos, irmãos, se nós fomos alcançados pelo Senhor e fomos colocados num patamar de ressurretos, devemos viver uma vida ressurreta, mesmo que a multidão te empurre ao contrário, mesmo que as pessoas da própria igreja te mostrem para uma outra direção, mesmo que você seja chamado num lugar onde você está inserido, e até dentro da própria igreja, como careta cristão.
viva dignamente diante do Senhor. Procure e faça a opção de estar vivendo uma vida reta diante do Senhor. E aí, a graça de Deus vai estar estendida sobre a sua vida. Aí, o Deus que é o nosso pastor, de fato, o abençoará. E Ele vai favorecer todos os seus caminhos, porque Ele te ama, segundo a vontade dEle. E que Deus nos ajude a caminhar nessa vida reta diante do Senhor. Que o Senhor crave no seu coração, crave em sua mente a vontade dEle, para você não pecar contra Deus. Porque quando você não faz a vontade de Deus, você peca contra Deus. E aí a ira dEle irá sobre a sua vida. Então arrependa do seu caminho, converta o seu caminho e siga ao Senhor. E para você, se tem alguém aqui que não teve ainda a experiência pessoal com o Senhor, eu quero deixar uma mensagem. Que Jesus Cristo é o Senhor. Você tem buscado muitos caminhos, mas o único caminho que dá esperança é através da cruz de Cristo. Portanto, se você não tem tido essa experiência, arrependa do seu pecado, converta o seu caminho e siga ao Senhor. Que Deus abençoe você nessa caminhada. Vamos orar mais uma vez.